Polêmicas hoje, mafioso. Canastrão isso, né? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e polêmicas oportuno, já que o Corinthians ganhou o seu heptacampeonato brasileiro. Para muitos rivais, há um campeonato do Corinthians que deveria ter um asterisco. Pois é, afinal de contas, e o campeonato de 2005, hein? A máfia do apito beneficiou ou não o Corinthians? Aquele campeonato teve um final justo? O Internacional tem motivos para reclamar? Houve virada de mesa? Esse e outros questionamentos no Globo Repórter. A máfia do apito, ela estourou em setembro de 2005, numa matéria de capa da revista Veja. Tá aqui a revista, a matéria assinada pelo André Rizek, e que investigava a história já há alguns meses. E quando a história veio à tona, o Campeonato Brasileiro estava em curso. Diferentemente de outras histórias que a gente verá ao longo do Polêmicas Vazias, de manipulações de resultado, muitas vezes essas histórias elas estouravam depois dos campeonatos. E aí há diferenças fundamentais para a gente entender o que aconteceu em 2005 e não fazer comparações equivocadas com outros anos e com outros países, inclusive. E o que era a máfia do apito? Era, de fato, a manipulação de resultado ou a tentativa de manipular esses resultados para beneficiar um grupo de apostadores. A máfia do apito nada tinha a ver com o benefício de clube A ou clube B. A discussão era financeira, eram os apostadores manipulando a arbitragem para que a arbitragem manipulasse o jogo e o jogo desse dinheiro e muito dinheiro para a turma que apostava nos respectivos sites. E aí as investigações apontaram 2 árbitros como alvo dos empresários e apostadores. O Edilson Pereira de Carvalho, que acabou sendo a personificação da máfia do apito. E o Paulo José Danelon, esse ficou um pouco mais esquecido na história, mas estava presente na máfia do apito. Ele que acabou não apitando jogos da Série A de 2005. Ele apitou jogos da Série B daquele ano e depois a gente vai entender por que o desfecho na Série A foi um, na Série B foi outro, na Libertadores foi outro e jogos, inclusive, do Campeonato Paulista, esse talvez onde existiu o maior prejuízo, mas onde a história foi menos contada, talvez. As investigações à época também apontaram que o líder da máfia do apito era o empresário Najib Fayad. Ele é quem negociava com os árbitros e pagava ali entre 10 a 15 mil reais por jogo para ter ou tentar ter o resultado que favorecesse os seus clientes, né? O grupo de apostadores. Era assim que funcionava a máfia do apito, que nem movimentou tanto dinheiro assim. O Edilson Pereira de Carvalho, por exemplo, ele à época falou que entrou no esquema porque tinha uma dívida de 40 mil reais, que precisava sanar a dívida. E se você for perceber, comparado a esquemas que já vimos estourar na Itália, em outros países europeus, no futebol chinês, o esquema de manipulação em 2005 não movimentou tanto dinheiro assim. Era um grupo pequeno de apostadores no interior de São Paulo. Não era algo mega estruturado como a gente já viu, inclusive com tentáculos continentais, né? A coisa já estourou no tênis, já estourou no boxe, já estourou em outros esportes com cifras muito mais avassaladoras e com um esquema de organização muito mais complexo. Aquele foi um esquema que fez estrago no Campeonato Brasileiro, mas que era até de certa forma pequeno, para você ver o quão importante foi a investigação à época da polícia, do André Rizek, depois do Ministério Público e por aí vai. E uma pausa aqui para o nosso polêmica aleatória. Muita gente já pedia há muito tempo: qual a melhor marca, Adidas ou Nike? Que bela disputa, hein? Inclusive de comerciais. Primeiro é importante a gente entender que apenas os jogos da Série A, 11 jogos da Série A daquele ano, foram anulados. Nenhum jogo da Série B foi anulado, nenhum jogo da Libertadores foi anulado e nenhum jogo do Paulistão daquele ano foi anulado. E aí quem tá em casa pode se perguntar, mas por quê? Por que tamanha injustiça, já que os jogos estavam manchados, já que os árbitros passaram por ali e podem ter influenciado nos resultados? Por que não ter anulado os jogos dos outros torneios?
torneios. É simples de entender. O Campeonato Brasileiro estava em curso, estava acontecendo ainda. A Libertadores já tinha terminado e os jogos apitados pelo Edilson, na prática, eles não tiveram influência em classificação. E outra, a jurisdição ali era da Conmebol, que acabou não querendo meter o bedelho nessa história. Nem a FIFA quis. A FIFA depois soltou comunicados falando que estava observando à distância os acontecimentos no futebol brasileiro. O fato é que a Conmebol não quis anular os jogos, poderia até ter anulado, só que o campeonato já tinha acabado. E o histórico diz que normalmente em situações assim, em outros torneios mundo afora, o que acontece é multa, rebaixamento, perda de pontos dos clubes envolvidos. A Juventus, por exemplo, perdeu pontos, foi rebaixada e ainda começou a Série B do ano seguinte com pontos a menos, como o Milan também começou e outras equipes. O campeonato já tinha terminado, então é diferente. Como já tinha terminado também o Campeonato Paulista, houve um prejuízo muito grande para algumas equipes. União São João, União Barbarense foram muito prejudicadas pelos jogos manchados. Depois ameaçaram entrar na justiça, a Federação Paulista prometeu ressarcir financeiramente as equipes, mas era o que dava para fazer. Você não tinha como refazer o campeonato que já estava definido. Na Série B, a situação é um pouquinho diferente. O STJD, à época, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu não anular os jogos por um motivo, na verdade por dois. Primeiro, o campeonato já estava na segunda fase, a fórmula de disputa era diferente. Anular os jogos, obrigatoriamente, seria modificar tudo da primeira fase e não ia ter data. Não havia calendário para refazer àquela altura as partidas, já que a segunda fase já estava em curso. Ponto 2. As investigações apontaram que os jogos apitados pelo Danelon não atingiram o objetivo, acabaram não sendo manchados. Inclusive, ele em depoimento disse que de fato não tinha conseguido manipular aqueles resultados. Portanto, a Série B também não teve os jogos anulados. Isto não aconteceu na Série A. E é aí que entra todo o problema. Porque a anulação desses jogos aqui acabou interferindo completamente na classificação. Primeiro que no momento da anulação, o Corinthians já assumiu a liderança do campeonato. O Inter, que no domingo do anúncio da decisão era líder do campeonato, passou a ser terceiro colocado da competição. Porque com a anulação dos jogos, o que aconteceu? Os pontos daquelas partidas foram desconsiderados até que as partidas fossem jogadas novamente. E ali começou toda a chiadeira, porque já havia na semana uma disputa política das equipes que apoiavam a remarcação e as equipes que queriam que não fossem remarcadas as partidas ou que no máximo a investigação fosse jogo a jogo. Só que o STJD, na figura do então presidente Luiz Sveiter, decidiu anular tudo de uma vez, fez um bolo só e anulou todos os jogos e remarcou os 11 jogos. E aí na remarcação o Corinthians acabou sendo beneficiado, por quê? Porque tinha perdido os seus 2 jogos e acabou ganhando um jogo e empatando o outro. Então o salto na tabela acabou sendo ainda maior. E no final das contas, o Corinthians seria campeão por uma margem muito pequena. Para completar, um jogo entre Corinthians e Internacional, que não estava entre os manchados, mas foi o jogo a 3 rodadas do final da competição. Esse jogo teve uma arbitragem marcante do ponto de vista negativo. Era o jogo em que, se o Inter vence, iguala o Corinthians e ultrapassa nos critérios de desempate. Ou seja, a partir dali, nas 2 rodadas seguintes, o Inter só dependeria dele para ser campeão. Só que o empate acabou deixando a gordura nas mãos do Corinthians e o Corinthians foi administrando até o final do campeonato e sagrou-se campeão brasileiro de 2005. E aí, neste jogo, o Internacional tem todas as razões do mundo para reclamar, porque o pênalti no Tinga, ele é claro, ignorado e o Tinga ainda é expulso, né? Mas ali, pelo menos, você pode entender que houve uma coerência no erro. Se o pênalti não é dado, você entende que houve simulação. Havendo simulação, você dá o cartão no que terminou sendo a expulsão do Tinga. O erro, ele é grotesco, mas dentro do erro, o árbitro pelo menos foi coerente, o que não diminui a dor do Internacional, que fala nisso até hoje. Mas erro gravíssimo de arbitragem não pode entrar na conta de virada de mesa, de asterisco, de escárnio, de roubo ou de qualquer outro adjetivo que o torcedor mais passional queira usar. Falar em passional, a nossa dica cultural de hoje é um documentário disponível no Netflix e espetacular chamado Forever Pure, que quer dizer para sempre puro, e é a história de um time de Israel, o time mais popular
de Israel, de Jerusalém, que acaba tendo, graças ao seu dono russo, 2 muçulmanos no elenco. E aí gera toda uma confusão por conta da incompatibilidade religiosa da equipe, que nunca havia tido muçulmanos no elenco. Isso começa a gerar um problema muito grande com os torcedores, que boicotam os jogos, que perseguem dirigentes, que perseguem os 2 jogadores. O documentário é a história dessa temporada tensa e histórica dessa equipe. Então tá aqui, Forever Pure. Vale demais, tem imagens impactantes de intolerância, de perseguição, de xenofobia. Vale muito a pena no momento que a gente tá falando de paixão, uma paixão às vezes que ultrapassa os limites do aceitável. Voltando ao Brasileiro de 2005, não era consenso que deveria haver ou que não deveria haver a remarcação, como eu já disse aqui. Por exemplo, antes do anúncio do Luiz Sveiter, a Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando que 11 dos 22 clubes da Série A eram favoráveis à remarcação, ou seja, metade dos times queria a remarcação. A outra metade se dividia entre os que não conseguiam opinar e a turma que queria deixar tudo como está. E aí deixe claro, a maioria aí estava olhando para o seu próprio umbigo. Os que queriam a remarcação era quem tinha sido prejudicado do ponto de vista do resultado, ou seja, quem tinha tropeçado com empate, ou quem tinha perdido o jogo, ou quem tinha algum interesse indireto naquela remarcação. O Flamengo, por exemplo, era um time que estava lutando contra o rebaixamento. Indiretamente ele percebia interesse ali. O Palmeiras foi outro que concordou com a remarcação. O Renato, que era técnico do Vasco e estava envolvido nas remarcações, achou que também não tinha problema. Então, ao contrário do que muita gente enxerga hoje, que foi uma imposição unilateral, absurda do tribunal, que todo mundo discordou, que houve um descontentamento geral das equipes do Brasileirão, não é verdade. E aí, por que tinha essa divergência? Porque o Edilson, nos seus depoimentos, ele mudava muitas vezes as versões. No jogo entre Santos e Corinthians, por exemplo, que o Santos venceu, ele chegou a falar que ele foi pago para que o Corinthians ganhasse aquele jogo. Aquele era o resultado que favoreceria os apostadores, só que ele não tinha conseguido, como não tinha conseguido em alguns outros jogos. Só que depois o depoimento mudava. E a impressão, isso dito pelo Ministério Público e pelos investigadores, era que o Edilson fazia um jogo duplo. Ou seja, ele não vendia só os seus serviços para um lado, ele vendia para os dois, porque de qualquer forma, resultado que desse, ele acabaria vencendo. Essa foi a visão, muitas vezes, dos investigadores, e o que acabou convencendo o Luiz Sveiter a não mais separar os jogos, e sim remarcar tudo de uma vez numa decisão que foi monocrática. Não houve um julgamento, houve uma liminar assinada pelo Luiz Sveiter ordenando a anulação e a consequente remarcação, algo que a CBF acatou, e ela desde o início falou: não vou me meter, e a decisão será do tribunal. Por sinal, há artigos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que prevêem essa decisão monocrática, vinda de uma figura só, no caso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas, à época, muitos juristas discutiam o fato de não haver um julgamento, ou de não ir para o pleno, ou dos pares do Luiz Sveiter não terem sido consultados. A verdade é que, na prática, esses pares já estavam alinhados com a decisão do Luiz Sveiter. Isso foi dito, inclusive, pelo procurador à época do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo Schmidt, deixou muito claro: gente, a única chance dessa decisão cair é se o Edilson foi inocentado, coisa que não aconteceu. E no final das contas, pareceu a melhor decisão, ou a que menos mexeria no campeonato. Seria o maior dos absurdos acharmos que um réu confesso e um esquema exposto de manipulação de resultado não tivesse nenhum efeito prático no campeonato. Ou seja, os jogos foram manipulados ou tiveram tentativa de manipulação e fica por isso mesmo. Quem perdeu pontos naqueles jogos teria todo o direito de reclamar, e juridicamente a briga seria muito pior. Portanto, para a segurança do campeonato, a melhor decisão era de fato anular as partidas. Teriam prejudicados? Teriam prejudicados. Os times que ganharam teriam que jogar de novo, fazer todo o esforço novamente e ganhar de novo para manter a situação, coisa que no final não aconteceu, porque dos 11 jogos remarcados, 9 tiveram resultados diferentes. Mas o único beneficiado não foi o time do Corinthians. Todo mundo que ganhou ponto naquelas partidas e que não tinha ganho ponto antes, acabou sendo beneficiado, ou não. O problema é que no final das contas, um
um desses beneficiados, e ele acabou sendo beneficiado porque fez por merecer em campo, terminou campeão brasileiro. Então acaba sendo o que mais chama a atenção. Mas todas as 9 partidas que tiveram resultado modificado em campo. Lembrando aqui que durante a anulação dos jogos e a remarcação, algumas equipes que se sentiram prejudicadas, entre elas o Inter, o Figueirense, o Santos, chegaram a entrar com uma ação pedindo para que fosse revogada essa decisão. Até o Ministério Público Federal entrou com uma liminar tentando suspender a decisão do STJD. Só que esse pedido terminou negado pela 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Para aqueles que acham que havia uma tentativa de manipular o campeonato para que o Corinthians ganhasse e bababá, é bom lembrar, o STJD fica no Rio de Janeiro, era presidido pelo Luiz Sveiter, nascido em Niterói, portanto não havia vínculo nenhum do Luiz Sveiter e do STJD com o Corinthians. A história de tentar vincular a máfia do apito ao Corinthians, ou que houve uma virada de mesa para beneficiar o Corinthians, é boba, ela é clubística, porque virada de mesa não é isso. Ninguém rasgou o regulamento, nenhum clube entrou com uma ação para pedir essa anulação, isso partiu do tribunal. Virada de mesa seria sem que nada entrasse em campo, tudo tivesse sido decidido no tapetão. Não é verdade. Houve jogo, de novo. E um detalhe aqui, no momento da anulação dos jogos, que eu falei que o Corinthians passou para primeiro, o Inter para terceiro, o Goiás virou o segundo. E o Goiás não teve jogo remarcado. Se o Goiás tivesse feito esportivamente, dentro de campo, o seu papel, ele teria terminado como segundo e poderia inclusive ter brigado pelo título com o Corinthians. Mas isso não aconteceu. Então, uma decisão que acabou sendo no tribunal, ela foi decidida mesmo em campo. Colocar o dedo e apontar o dedo do campeonato de 2005 apenas para o tribunal é um erro, é ignorar tudo o que aconteceu no campeonato. A máfia do apito não é um asterisco no campeonato de 2005. Por mais que o Dualib, então presidente do Corinthians, tenha sido pego em conversas telefônicas em 2007, conversando com o Renato Duprá, dirigente da MSI, que era parceira do clube. E aí ele estava sendo investigado e no meio da conversa ele acabou falando, relembrando o campeonato de 2005, que se não fosse a máfia do apito, o Corinthians não tinha sido campeão, porque o Inter teria sido campeão de fato e de direito. Nenhum absurdo no que disse o Dualib. De fato, se não tivesse havido a máfia do apito, o Internacional muito provavelmente teria sido campeão. Só que o Corinthians não tem culpa da máfia do apito, como o Vasco não tinha, como o Figueirense não teve, como o Santos não teve, como o Inter também não teve. E aí na sequência ele fala, no final ganhamos por um ponto roubado. Quando ele fala do ponto roubado, ele se refere ao jogo do erro da arbitragem no Pacaembu. E sim, o Corinthians ganhou aquele ponto graças a um erro de arbitragem crasso. E normalmente o torcedor, ele liga erro de arbitragem a roubo. Só que não houve roubo algum, porque aquele jogo não estava na manipulação de resultado e nem nunca houve nenhuma prova de que aquele jogo tenha tido interferência terceira para que o resultado fosse combinado com o árbitro do jogo. Portanto, o termo roubado aí precisa ser contextualizado. À época isso gerou uma polêmica danada, mas o Dualib não estava falando que houve o roubo. Houve um grande erro de arbitragem. E erros de arbitragem são tidos e havidos por torcedores e muitas vezes dirigentes como roubados. E aproveitando aí, solte o nosso opiniões, por gentileza. Pois é, esses dias de heptacampeonato do Corinthians surgiu de novo aquela brincadeira de muitos torcedores, né? Ah, eu não sou campeão por fax, porque fulano é campeão por fax. Esse termo campeão por fax, ele é um erro. E é um termo, ok, que vem de arquibancada, mas que não faz sentido nenhum. Simplesmente porque não há o campeão por fax. Você pode até ter o reconhecimento por fax, por e-mail, por documento, por carta, pelo escambau. Mas o campeão por fax, ele não existe. As equipes que conquistaram o reconhecimento da CBF de título brasileiro, elas foram campeãs de alguma coisa, de torneios que à época tinham essa representatividade. Anos depois, o que essas equipes conseguiram, inclusive o Palmeiras, hoje o maior campeão brasileiro com 9 títulos, foi o reconhecimento, ou seja, a oficialização, a equiparação do seu título à época com um campeonato brasileiro. É só uma questão de nomenclatura. Não há aqui nenhum campeão por fax. Os campeões foram de fato, porque todos levantaram taça, todos ganharam medalhas, todos ganharam manchetes, receberam premiação. Ninguém ali recebeu taça por fax, premiação por fax, ou medalha por fax, ou dinheiro por fax. Foi tudo real. E, inclusive, já fiz um Polêmicas Vazias sobre isso, falando da unificação dos títulos brasileiros. Ninguém foi campeão por fax, eles foram campeões. Esqueci de polêmicas aleatórias. Nike ou Adidas? Eu, você percebe, uso um óculos da Nike, mas, historicamente, sempre usei chuteira da Adidas, que eu prefiro. Acho uma marca que tem mais a ver com o que eu gosto de futebol.
especificamente de futebol. Eu uso outras coisas da Nike, mas a discussão aqui é futebol. Acho que a Adidas tem um peso mais importante, apesar da Nike ter entrado com força no mercado a partir dos anos 90, entrou até com atraso, né? A Nike priorizava corrida, basquete e outros esportes e percebeu que precisava entrar no mercado de futebol. Mas a Adidas até hoje é a patrocinadora oficial da Copa, da Liga dos Campeões, acho que produz chuteiras melhores, patrocinou jogadores que normalmente eu gosto mais, então eu fico com a Adidas, apesar de gostar muito da Nike, e continuarei comprando produtos da Nike, inclusive usando óculos da fornecedora. Portanto, um grande abraço. E polêmicas vazias chegando ao fim, é isso aí, sempre pedindo aquele seu like maroto, não custa nada. Temos uma meta neste Polêmicas Vazias de 35 mil likes e até agora estamos batendo a meta em todos os nossos pedidos. Estou aqui mendigando o seu joinha e por enquanto está funcionando, então continue colocando o seu dedinho lá e apertando o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. E um grande abraço, até semana que vem, valeu, tchau!